Bom dia. Quero pedir para vocês que me auxiliem. Eu, na realidade, gosto da participação sempre, mas hoje, para que fique mais tranquilo para o pessoal que está nos assistindo online, então eu gostaria que as perguntas fossem feitas no final, né, para não atrapalhar, na realidade, quem está assistindo a gente online. E muitas perguntas terão, com certeza, né? Em razão de que a gente está aí cheio de dúvidas na nova legislação, que passou a entrar em vigor, então... Na verdade, assim, falar que entrou em vigor dia 11 está errado, né? A gente tem que falar que a lei entrou em vigor na data em que ela foi publicada. Os efeitos da legislação é que passaram a ocorrer a partir agora de 11 de novembro. Então, vocês estão exatamente no mês que vai gerar toda a diferença. E eu acho que esse dia de hoje aqui é de mais importante, especialmente para quem faz folha de pagamento, porque é o momento das alterações. De repente, se você não fizer a alteração agora, na competência correta, que é onde houve a alteração, e você for prorrogando isso e não alterar, pode caracterizar como um direito adquirido, integra a condição do direito do trabalhador no patrimônio jurídico dele, que é o contrato de trabalho, e você não tira nunca mais daí o que é previsto na reforma trabalhista, como, por exemplo, na jornada 12 por 36, né, que a gente visualizou, e eu acho que essa foi a que trouxe aí a maior, vamos dizer assim, foi legalizada, mas não houve assim bônus, benefícios para os trabalhadores. Então, essa jornada, eu acho que foi a que mais então trouxe aí um diferencial do que se tinha no passado de trabalhador do hipossuficiente para um trabalhador emancipado, né? Então, quem tem a jornada 12 por 36 não tem mais DSR, ele está embutido lá nos 36 horas de intervalo de descanso. A prorrogação da hora noturna, ela também não é mais paga. Por exemplo, trabalhadores que trabalham das 7 da noite às 7 da manhã, a hora noturna não vai mais ser paga até às 7 da manhã. Ela vai ser paga até às 5, porque não tem mais aquela questão de pagar o adicional das horas prorrogadas noturnas. Isso está previsto já no novo artigo 59A. Então, se não há por que pagar isso, porque a lei diz que não tem que pagar, então, nesta competência novembro, você já vai regularizar e não vai pagar isso, né? Não deixar para regularizar isso lá em fevereiro, em março, porque em fevereiro e março você já fez errado 3, 4 meses e isso pode caracterizar como direito adquirido e você não altera mais. Então, este momento é o adequado para a gente se atualizar, tendo em vista que agora, nessa competência novembro, quando vocês fecharem a folha de novembro, já vai ter as alterações da nova legislação. Então, vai ser uma situação até o dia 10 e vai ser outra situação até do dia 11 até o dia 30. Que vocês fecham a folha aí dia 30, né? Dia 30 que vocês fecham, né? Dia 30 que vocês fecham. Né? Eu sei como é que é. Eu estou falando que é dia 30 mesmo. Estou falando não fechar a folha, porque a folha eu sei que é dia 30. O ponto também. Né? Não tem esse negócio de fechar antes do dia 30. Todo mundo fecha no dia 30. Né? Eu ouvi falar que algumas empresas fazem dia 15, dia 20, né? Mas aí fica complicado, porque todo mundo sabe, né, que o mês não acaba no dia 15, no dia 20, e que, portanto, qualquer afastamento que ocorrer depois disso, eu tenho que gerar essa informação. E o e-social vai dar uma certa complicação se você não fizer dentro da competência, ficar jogando para a próxima competência, porque daí não vai ter conflito, vai dar inconsistência na informação. Como é que você vai pagar, né,
o trabalhador, vai pagar a remuneração do trabalhador se ele gerou um afastamento na mesma competência. Então, na realidade, o E-Social ele vai dar uma inconsistência, vai gerar uma inconsistência na hora que você gerar a informação, dizendo que ele teve um afastamento, porque você tem que enviar, né? Vocês, ano que vem, além da reforma, né? Vocês ainda têm o E-Social para adequação. Então, conforme foi dito aqui, que daqui 5 anos vai ser otimizado o trabalho do contador, então, se especializem em E-Social, né? Porque a dificuldade de trabalhar no sistema não é para qualquer um, né? É um sistema bem complicadinho, mas que a gente consegue trabalhar, e acho que essa otimização dá para a gente vincular ali ao E-Social. E aí, lá no E-Social, quem já está lá, craque, especialista em E-Social, sabe muito bem que tem um campo lá, um layout de afastamento. Esse layout de afastamento tem que ser enviado até o dia 7 do mês seguinte, ou até o último dia do mês do afastamento, quando o afastamento for superior a 30 dias. E aí vai gerar essa inconsistência, se você, né, fechou a folha antes do dia 30, porque você vai gerar um pagamento para um trabalhador quando ele está afastado. Então, tem que ter esse cuidado aí. E vocês têm que observar, então, a partir do E-Social, como que vocês vão fazer esse fechamento, né? Na verdade, você deixa pré-fechado e só visualiza quem vai ter algum afastamento depois do dia 15, depois do dia 20, né? Para você não ter aquele muito trabalho. Eu sei que é bem difícil, né? Não é impossível, mas é bem difícil fechar a folha no dia 30 para gerar todos os cálculos e todos os pagamentos e tudo, e pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. Não é fácil, mas dá para fazer, tá? Tem muita empresa aí que já se regularizou e já está conseguindo fazer assim, dessa forma. Então, é uma situação aí que a gente vai ter que se acostumar, não por causa da reforma, porque a lei não alterou, né? A lei continua igual. Você paga o empregado por mês, o mês é de 1 a 30, 1 a 31. Então, a lei não foi alterada, né? Mas o que vai fazer a gente mudar o costume e começar a regularizar a forma de fechamento? O sistema E-Social, né? Porque daí ele vai exigir na prática que a gente faça o que a teoria está pedindo na legislação, tá? Bom, também acho que é o momento adequado em razão de que saiu a medida provisória tão esperada, que a gente estava aguardando aí. Não foi assim perfeita, né? A medida provisória podia ter vindo melhor, podia ter esclarecido mais. Não foi esclarecedora completamente. Ali no trabalho intermitente, ela trouxe algumas explicações, mas ainda deixou vago o que era mais importante, né? Então, vou trazer aqui para vocês a forma de pagamento do trabalho intermitente, que eu acho que é isso que tinha que ter sido esclarecido e que não foi 100% esclarecido na medida provisória, mas já foi ali trazido um perfil de trabalho intermitente. Ele modificou completamente o artigo 457 da CLT. Então, a CLT ela trazia um artigo até julho, né, quando foi publicada a Lei 13.467, que é a chamada Reforma Trabalhista, e entraria em vigor no dia 11 com uma redação, e a gente estava aguardando uma regulamentação. A medida provisória 808, ela veio publicada no dia 14, olha que interessante. Então, os efeitos da reforma trabalhista começaram no dia 11 de novembro. Dia 14 de novembro veio a medida provisória e modificou algumas regras.
O artigo 457 foi totalmente modificado pela medida provisória. Então, da CLT de 43, a gente tinha uma regra e que valeu até o dia 11 de novembro. E aí, no dia 14 de novembro, veio a medida provisória e mudou a regra que já tinha sido atualizada pela Lei 13.467. Então, modificou bastante o artigo 457 da CLT. Também vou trazer aqui para vocês terem cuidado na hora de pagar, né? Aqueles que já planejaram uma forma de trabalhar com empresas em tentar evitar ou diminuir encargos, vai ter que mudar as estratégias, né? Porque lá prêmios não é tão lá vão ter como se parece. Agora ele estipulou um limite para pagamento de prêmios e trouxe lá o que caracteriza especificamente isso. Então, aqueles que já tinham se programado, né, a gente às vezes se programa para fazer um planejamento para tentar diminuir os encargos da empresa, numa análise do que a gente vinha trazendo para a nova medida provisória, então, modificou as interpretações. Vou trazer aqui para vocês como é que ficou o artigo 457. E aí vou trazer também para vocês uma última alteração que teve aí de grande importância, que foi lá do trabalho da mulher, né? Eles voltaram atrás no que tange a gestante que trabalha em ambiente insalubre, perigoso, e colocaram lá o que não deveria ter sido tirado, mas com também algumas diferenças do que a gente tinha. Então, agora a mulher não pode mais trabalhar em ambiente nocivo, não pode mais, e daí tem que ser transferida de função, como já era na CLT de 1943, ela tem que ser transferida de função. Na transferência de função, mudando o ambiente de trabalho, onde ela não mais poderá estar exposta ao agente nocivo, você vai tirar o adicional, porque ela não tem existe uma condição. Para eu ganhar adicional de insalubridade, eu tenho que estar exposto a agente nocivo. Então, se eu tirei a empregada do ambiente nocivo, não há que se falar em pagamento de adicional de insalubridade. Então, você veja, a mulher gestante trabalha no ambiente nocivo. Avisa a empresa transfere ela de função e ela perde o adicional de insalubridade. Tá? Não é uma redução salarial que ela vai ter, certo? O salário mantém-se. O que ela deixa de ter direito de receber é a insalubridade. Então, a remuneração aumenta. O contrário, diminui. A remuneração da mulher gestante que trabalha em ambiente nocivo diminui, porque ela deixa de ganhar o adicional de insalubridade. E isso foi mantido agora com a medida provisória 808. Então, o que a medida falou? Então, as mulheres gestantes são obrigadas a serem transferidas de função quando trabalham em ambientes nocivos. Transferida de função, deixa de ter exposição a agente nocivo, deixa de ter direito de receber o adicional de insalubridade. Então, você tira o adicional de insalubridade dela. Aí, quando ela volta, né, ela volta na função, faz lá o exame de retorno. Se tiver apta, volta na função que ela exercia anteriormente. E, voltando na função que ela exercia anteriormente, se, né, não volta e está lá e tem ambiente nocivo, voltou para a exposição, volta a receber o adicional. E o que ela colocou ali é que as mulheres que trabalham em grau de risco de nível médio e de nível mínimo podem, se quiserem, nenhuma mulher é obrigada a fazer isso, mas se elas quiserem, elas podem, com o seu médico particular, pegarem um atestado dizendo que elas não têm nenhum problema de continuar o trabalho naquele ambiente que não tem prejuízo nem para a saúde dela, nem para a saúde da criança. E aí essas mulheres de grau de risco médio e leve podem permanecer em ambiente nocivo e, se continuam trabalhando com exposição a agente nocivo,
tem direito de receber o adicional de insalubridade. Então, aí, eu acho que ficou claro que a legislação deu liberdade para a mulher fazer escolha. Ou ela transfere e diminui a remuneração, ou ela vai no médico, verifica se existe a possibilidade da continuidade no ambiente nocivo e, com a declaração do médico, pode permanecer no ambiente nocivo se não houver risco, né, para ela e para a criança. As mulheres de grau máximo, que estão no grau máximo da insalubridade, essas nem com atestado, com declaração do médico, podem ficar em ambiente nocivo. Essas, obrigatoriamente, têm que ser transferidas de ambiente, mesmo que queiram continuar trabalhando no ambiente nocivo. Então, as mulheres de grau máximo, obrigatoriamente, vão ser transferidas de função e vão ter redução na remuneração. Mas isso já era, né? Isso já era. A gente já tinha essa posição na CLT de 43. O que aconteceu agora foi a manutenção ou a possibilidade dela trazer atestado declarando que ela tem condições de ficar no ambiente e não ser transferida. Tá? E a medida provisória, ela trouxe um artigo, lá no final, ela trouxe um artigo muito interessante, previdenciário. A CLT dispôs sobre um assunto previdenciário. E é muito grave o que está escrito lá. Muito grave mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, ele disse lá nesse último, lá 900 e pouco artigo lá da CLT, ele trouxe o seguinte, que o empregador vai fazer todos os descontos cabíveis na remuneração do empregado relativo à contribuição previdenciária. Caso o empregado receba um valor inferior ao salário mínimo, que acontece muito, né? Acontece muito. Então, vamos dizer que eu contratei um empregado agora na modalidade intermitente, tá? E eu, nessa modalidade intermitente, contratei ele por 15 dias. E a gente negociou que, nesses 15 dias, ele vai receber lá R$600 no mês, certo? Então, ele trabalhou 15 dias no mês, recebeu os R$600. Na hora que eu for pagar esses R$600 para ele, eu vou ter que reter a contribuição previdenciária desses R$600 em relação àquela competência, certo? Então, eu retenho, né, como empregado, na qualidade de empregado, eu caio na tabela, R$600, 8%. Então, eu vou fazer a retenção de 8% de R$600 do empregado e vou pagar lá todo o resto das verbas, né? Vou pagar 8% do FGTS, vou pagar em relação a férias, 13º, beleza. Vou pagar tudo para ele. Aí, naquela competência, esse empregado vai ter pago, se ele só trabalhou para mim, vamos colocar o caso dele só ter trabalhado para mim. Se ele só trabalhou para mim, naquela competência, ele pagou para a Previdência Social R$600. E R$600 tendo pago para a Previdência Social, este artigo está dizendo que não vai ser contado como tempo de serviço. E nem contado para fins de carência. E que, portanto, este empregado, este trabalhador, na qualidade de empregado, que não teve a remuneração atingida no mínimo, vai ter que pagar. Não vai ter que pagar. Não está escrito que vai ter que pagar. Está escrito que pode ter aquele mês contado como tempo de contribuição para fins de carência, né, e manutenção da qualidade de segurado, se pagar a diferença até chegar no limite de um salário mínimo. Isso é seríssimo, porque ele colocou essa situação para um empregado que não tem conhecimento disso. Quer dizer, o empregado ganhou R$600, foi descontado 8% de R$600, foi pago para o INSS o valor baseado em R$600, e aquele mês não conta como tempo para ele, não conta para fins de aposentadoria. E ele nem está sabendo disso. Para contar para fins de aposentadoria aquele mês para ele, ele
vai ter que pagar a diferença, pelo menos, do valor do salário mínimo. Então, ele teria que, por conta própria, fazer o pagamento da diferença. Então, né, 937, ele pagaria lá mais 8% de 337. Ele teria que pagar a diferença para aquele mês ser contado como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Né? Isso é seríssimo. Ele fala, obviamente, que não conta para fins da qualidade de empregado, ele não fala de doméstico. Então, creio que doméstico continua sem ter problema. O doméstico que ganha menos do que um salário mínimo e que paga menos que um salário mínimo continua normal lá na Previdência Social. Continua contando tempo, continua recebendo normal a contagem. Já o empregado, não, por causa dessa posição da medida provisória. Isso é uma coisa muito séria, porque se tiver muitos trabalhadores intermitentes, né, se a proposta é que tenham muitos trabalhadores intermitentes, se tiver trabalhadores que recebam valores inferiores ao salário mínimo, para ter aquele tempo contado, vai ter que pagar a diferença do salário até chegar no salário mínimo. Senão, não computa como tempo nem como carência. Tá? Isso é seríssimo, é uma coisa muito séria que a medida provisória trouxe. A gente tem que ter atenção. Ninguém sabe disso, né? Ninguém. Além do que, na realidade, você como empregador, você não tem obrigação de perguntar para o trabalhador se ele já recolheu pelo teto. A tua obrigação é reter. Mas é lógico que você pode, né, perguntar para o empregado se ele, naquele mês, já fez alguma contribuição, se vai fazer a retenção integral sobre o valor ou se vai fazer só sobre diferenças. Né? Você sabe que a gente paga a previdência limitada ao teto. Então, digamos que eu contrate um trabalhador intermitente por 10 dias, mas naquela competência ele já foi contratado em outros dias e já recolheu sobre o teto. Certo? Então, ele, na competência novembro, eu estou contratando ele por 10 dias, vou pagar. Na hora que eu vou pagar ele R$1.000 pelos 10 dias que eu contratei. Ele, na competência novembro, já recolheu, já teve retenção que chegasse no valor de 5.531,31, que é o teto. Ele já fez esse recolhimento. Aí ele teria que chegar para o empregador, né, e dizer, olha, você não retém nada de mim nessa competência, porque essa competência eu já recolhi pelo teto. Então, você não vai reter nada de mim. Então, olha a situação que vocês ficam com essa condição de trabalhadores intermitentes, porque eles vão ter trabalhos em vários empregadores, né? E eles vão estar sempre ganhando dinheiro de vários contratantes. Então, você vai ter que ter esse cuidado, né? Verificar a retenção. Ah, mas eu já fiz o recolhimento sobre R$5.000. Você só vai fazer da diferença até chegar no teto. Né? Tem que ter esse cuidado na hora de reter o INSS dele, e ele vai ter que ter esse cuidado de verificar se a contribuição dele não foi sobre, no mínimo, o salário mínimo, ele vai ter que pagar a diferença para aquele mês ser contado. Tá? Isso é uma situação muito, muito importante, muito grave, que a medida provisória trouxe agora, a medida provisória 808, né, que foi publicada no Diário Oficial da União Extra, lógico, tudo sai no Diário Oficial da União Extra, e sempre pré-feriado, vocês já perceberam? As medidas mais drásticas acontecem pré-feriado, sexta-feira, só para a gente só ver daqui uma semana. Mas foi exatamente na véspera do feriado, de 15 de julho, saiu em Diário Oficial da União Extra essa medida provisória. Eu já estava indo para a praia já. Aí, na hora que eu via o Diário Oficial da União, eu falei, cancela que eu vou ficar para estudar, para ver o que modificou. E, então, muitas coisas foram modificadas aí nessa medida provisória. Então, ela é muito importante para nós. Claro, medida provisória, a gente sabe que é provisória. Né? Então, hoje, eu não vou dizer para vocês, olha, vamos sair daqui resolvidos.
está resolvido, agora a legislação está resolvida. Não ainda, né? Ainda não posso sair daqui dizendo isso, porque esta medida provisória ela ainda vai ter que virar lei. Então, nós temos aí, como ela foi publicada dia 14 de novembro, então 60 dias vai dar mais ou menos, acho que dia 13 de janeiro. Aí, não sendo votada nesses 60 dias, aí o Senado, né, o Congresso, pode prorrogar por mais 60 dias. Então, a gente tem aí um buraco, sem saber efetivamente se vai ser mantida essas condições, até dia 13, 14, 15 de março. A gente só vai ter certeza mesmo se vai ser mantida essa posição depois do dia 15 de março, se essa medida provisória virar lei. Porque se essa medida provisória não vira lei, todo o trabalho intermitente perde a regulamentação. E tudo que é remuneração deixa de ser a remuneração conforme tratou a medida provisória nos 120 dias. Então, na realidade, a gente só vai estar um pouco mais calmo mesmo depois de março. Aí, depois de março, a gente está calmo com a legislação trabalhista. Aí vai vir a previdenciária, né? Aí vai vir a previdenciária e aí você já está, nessa hora, você já está lá no E-Social, com tudo. Vocês devem ter visto, né, atentos aí, vocês devem ter visto uma nota não oficial, tá? É uma nota oficiosa, ela não é oficial, dizendo que o E-Social vai ser dividido em partes. Não sei se vocês já viram isso. Então, não é oficial ainda, mas parece-me que vai sair aí uma nota oficial da Receita Federal dizendo que o E-Social, então, vai ter aí uma forma fatiada de entrar em vigor ano que vem. Então, vai ser determinados layouts em janeiro, aí outros, configuração do vínculo, lá, informações de vínculo dos trabalhadores em março, aí depois vai ter outra parte de campo de informação maio, e depois de julho para frente, todas as informações para as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Para as demais que entrariam em julho, então, daí seria julho, um pouco, aí seria setembro, novembro e janeiro de 2019, e, efetivamente, todo mundo está fazendo E-Social. Tá? Então, isso é uma nota oficiosa. Tá? A princípio, entra em vigor em janeiro de 2018 tudo, as empresas com faturamento acima de 78 milhões, que são mais de 13 mil empresas no Brasil, e as demais, né, todas as empresas, inclusive MEI, a partir de julho de 2018. Tá? Já, a Receita Federal também já divulgou que para o MEI vai ser um E-Social simplificado, diferenciado. Tipo, mais fácil. Igual o doméstico, né? Que é facinho. Que vocês adoram o E-Social doméstico. Tá? Então, assim, vai ser um E-Social mais simplificado. É a informação que a gente tem aí da Receita Federal. Essas notas que a gente dizem são as que saem no site. São divulgações de notícias. Elas não são oficiais, tá? Então, a gente tem lá essa possibilidade de observar quais são as propostas futuras que tem aí para a nossa área. Bom, terceirização não é nenhuma novidade para ninguém. Agora, menos ainda, né? Porque já é velha a lei da terceirização, porque ela é de março, né? Nós já estamos em novembro, é velha. A lei, na realidade, que regulamentou, né, legalizou a terceirização, que só era uma previsão simulada, né? A terceirização não tinha previsão legal, ela tinha apenas uma súmula que trazia a regulamentação da terceirização, a súmula 331, que, então, não tem a validade mais que tinha, porque a Lei 13.429,
ela legalizou a terceirização. E quando foi publicada a Lei 13.467, então, a terceirização veio em março. Então, eles vão colocando a gente na faca aos pouquinhos, né? Vão esfaqueando a gente aos pouquinhos. Então, veio a terceirização em março. Aí, em julho, veio a lei a reforma trabalhista, colocando efeitos para outubro. Então, ela deixou todo mundo no pavor, né? Deixou você no pavor. Você ficou ali de 14 de julho até 11 de novembro no pavor, naquele pavor de o que vai acontecer. Aí, agora, efetivamente, passou a valer, a partir do dia 11 de julho, a lei, mas daí veio a medida provisória. Então, olha só o que vocês têm. A lei da terceirização, 13.429, depois a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467 de julho. Aí veio a medida provisória reformando a reforma, no dia 14 de novembro. Aí vai vir mais uma nota estipulando essa regra aí da fatia do E-Social. Então, vocês têm aí toda essa legislação para esse ano. Como vocês já estudaram e já estão craque na terceirização, sabe que a lei liberou a terceirização em todas as atividades, tanto para fim quanto para meio. Você pode terceirizar todas as suas atividades dentro da empresa. Você foi uma empresa que foi aberta para ser transporte de cargas. Você faz transporte. Eu posso terceirizar o serviço? Pode terceirizar. Você pode contratar uma empresa de transporte. Você, como empresa de transporte, pode contratar uma empresa de transporte que preste serviço para você. Ou seja, a sua atividade fim, você foi aberta para aquilo e aquilo pode ser terceirizado. Tá? É isso que está dizendo a legislação, que você pode terceirizar a sua atividade fim. Terceirizar a atividade fim e outras atividades não quer dizer terceirizar a empresa inteira. A legislação não está dizendo isso. Então, ele está dizendo assim, a terceirização é legalizada, é legal, é válida em todas as áreas e em todas as atividades. Mas ele não está dizendo que você pode terceirizar a empresa inteira. Que isso deixa de ser terceirização e passa a ser pejotização. E pejotização não é algo legal. Isso continua sendo irregular, né? Você estaria fraudando o sistema nessa condição de pejotização. Então, você pode terceirizar, não ficar criando pejotização, né? Não é mandar todo mundo embora, todo mundo abrir empresa e trabalhar como empresa, como pessoa jurídica. Não é isso que a legislação quis dizer. Ela quis dizer que as empresas tomadoras do serviço podem contratar diversas atividades para serem terceirizadas e em diversas áreas. Não existe uma área específica. Que a súmula ela trazia lá que sempre vigilância, segurança, limpeza e conservação poderiam ser terceirizados, né? E agora a lei ela não trouxe atividades específicas, né? Então qualquer atividade pode ser terceirizada. Aí o que aconteceu? Quando você traz que você pode terceirizar qualquer atividade, quando você traz que você pode terceirizar em qualquer área, você pode ter uma demanda alta de rescisões contratuais. E eu não estou falando demissões, eu estou falando rescisões. Tá? Ou o empregado pedindo demissão, ou a empresa mandando o empregado embora, com esse propósito de prestar serviço como pessoa jurídica. Muitas pessoas fizeram isso. E, para evitar que houvesse rescisões em massa, então, em maio, veio a lei da reforma trabalhista e aproveitou e disse o seguinte: você só pode contratar ex-empregado na modalidade de terceirizado se decorridos 18 meses do desligamento dela da empresa até a contratação como
terceirizado. Então, ele está dizendo o seguinte: mandou o empregado embora, o empregado pediu demissão, não importa como foi a modalidade da rescisão. Você só pode contratar esse ex-empregado na modalidade terceirizado, não importa se terceirizado ele PJ ou ele empregado de uma empresa prestadora de serviço, 18 meses depois da rescisão, do desligamento dele da empresa. Isso evita, né, que as rescisões aconteçam em massa para contratação como PJ. Tá? Ela trouxe essa situação e agora você só pode contratar ex-empregado como terceirizado 18 meses depois do desligamento. E aí, repito, independentemente da forma da rescisão contratual, mesmo que ele tenha pedido demissão. Tá? Mesmo que o empregado tenha pedido demissão, só pode contratar ele como terceirizado 18 meses depois. Tá? Isso é uma situação de cautela. Né? Pode ser que isso aqui seja alterado também, que fique aí por um tempo só, mas, a princípio, não é possível fazer essa contratação. Então, ele trouxe aí uma cautela para não haver rescisões aí demasiadas.